Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais o Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. A gente vai falar hoje do episódio 98, A Origem da Matéria e do Multiverso. Se você não viu, o link está no card, confere primeiro e vem aqui para o Estudando para você ficar por dentro, porque o assunto é muito louco. Beleza? Então vamos lá, quem é Sassi? Essa sessão o Alexandre disse que marcou muito ele, né? A Sassi é uma consciência que na sessão anterior que ocorreu, né, e que foi inclusive a última sessão do Alexandre no canal, ela fez um ajuste, ela foi ajustadora na questão. Ela é uma oriana que tem no seu código genético a origem reptiliana e Grey, né? E o que marcou o Alexandre ali, né? O que foi que fez a grande... aquilo que chamou muita atenção foi o fato dele controlar a nave, dele ser chamado para dentro dessa nave e poder movimentar a nave, poder compreender como ela funciona, entender esse processo. Ele conseguia movimentar a nave, ele percebia que ele modificava os átomos da nave. E é possível então viajar no tempo, né? Possível ter acessos temporais multidimensionais, né? E essa nave era praticamente movida pela mente, então, né? Ele conseguia colapsar, ele conseguia manifestar os átomos da forma como era necessário para que ele vivesse tal experiência, né? Ele pensava ali, ele conseguia manifestar. É como se fosse uma tecnologia capaz de colapsar átomos. Colapsar na física quântica é manifestar, tá certo? Então ele conseguia ter essa capacidade nessa nave, né? E então, tecnicamente, ela viajava no tempo. E aí a gente fala de viagem no tempo, é muito confuso, porque o humano gosta dessa palavrinha, né? Mas na prática, o que o PCE faz, todo acesso que o PCE faz é uma viagem no tempo. Porque as consciências não estão, na maioria das vezes, na mesma faixa temporal que a gente, tá certo? Então, quando a gente faz projeções e quando a gente começa a ter acessos a outras dimensões, a gente vai entendendo que essa ideia da viagem no tempo ela é uma coisa assim muito natural, normal, que o espírito, de modo geral, faz, tá certo? Na medida em que ele vai saindo da dimensão 3D, tá? Na dimensão 3.5D já é possível você dar, que é 3.5D onde tem as colônias, tá? Já é possível você vivenciar o tempo de uma outra maneira, né? Então, a Sassi explicou um negócio legal. Ela falou sobre o que é na prática a viagem no tempo, né? Esse acesso temporal. É como se você estivesse pedindo para os átomos para que eles canalizassem um estado de manifestação que eles possuem. Então, é como se... Isso é bem gato de Schrödinger, tá? Um átomo ele possui várias manifestações possíveis de caminhos pelo qual ele vai seguir. E todos eles já estão programados. E ao mesmo tempo, o que muda como esse átomo vai estar é muito o observador, né? É no momento que você observa que você descobre se o gato está morto ou se o gato está vivo, né? Então, é muito isso. Você consegue ir até um estado de matéria, passado ou futura, que contém no registro daquele átomo, daquela partícula, e vivenciar aquilo, tá certo? O que mais foi passado de interessante sobre isso? Foi passado que há uma cocriação monádica, que é muito fácil para a mônada programar essas partículas desde o processo da criação. E quem fala isso também, além da Sassi? Zala explica isso no episódio 51, se eu não me engano, está aqui. Se não é 51 ou 17, vou deixar aqui no card. O Zala conta que quando uma mônada programa uma consciência, né, essa geração precisa ocorrer desde a primeira iona. O que é isso? Desde a primeira passagem de reino. A consciência vem pequitica, depois ela vai se ampliando dentro desse processo. Então, não se cria diretamente uma consciência de 7 ionas, como muitas pessoas pensam, assim, eu vim lá de Arcturus, né?
Sou um arturiano, né? Então eu encarnei aqui na Terra. Para você fazer isso, tecnicamente, você não tem que encarnar na Terra. Você encarna antes em um monte de lugar antes. Desde a primeira Iona até aqui. É um processo muito mais longo do que as pessoas pensam. É isso que o Zala explica. Pelo menos por enquanto, é a forma como nós estamos explicando. Porque o lance das Ionas é muito complicado e nós já entendemos que é um pouco diferente do que a ideia que chegou nesse momento para a gente. Mas a gente está transmitindo dessa forma porque precisa explicar isso de algum jeito. Esse é o jeito que a gente vai continuar explicando neste momento até a gente entender melhor o próximo jeito, tá? E é assim que funciona o projeto, né? A gente vai modificando aquilo que a gente entendia até se aproximar mais e mais de uma coisa mais palatável, provável, existencial. Não é de uma verdade, mas é de uma facilidade, é uma coisa mais próxima ao que querem que a gente entenda, né? E, enfim, então, isso me lembra de uma experiência que um membro do grupo teve, em que uma consciência pediu para ele a seguinte: você vai aprender aqui agora como funciona a manifestação da matéria além do ponto do infinito. O que é o ponto infinito, gente? Para quem não lembra, é quando nós temos o universo primordial, 9 ionas para cima, tá certo? E nós temos o nosso universo, 7 ionas, 8 ionas para baixo, tá? Então, no nosso universo, esse que estamos é o ponto do infinito. Aqui é tudo muito programável, muito fácil de você modificar. O universo primordial não é tão fácil, tá? Vou chamar de primordial, que é exatamente o anterior, tá? E aqui é mais fácil. Então a consciência pediu para que o Ale fizesse a seguinte coisa: pense em algo que você queira manifestar. E aí ele, já sei, quero vivenciar, já sei o que eu quero vivenciar. Então a consciência tornou o interesse dele em uma programação, ele vivenciou, ele viu, ele aprendeu, e depois ele retornou com aquela experiência para si. Ele lembrou tudo que ele tinha vivenciado ali e tal. E aí a consciência explicou da seguinte maneira, que ali é assim que funcionam nossas encarnações também. Então, a vivência que aquela consciência mostrou é como é fácil você manipular as coisas no ponto do infinito, para que você possa ter experiências, tá? É muito relacionado a isso. Que mais? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o início da matéria. O início da matéria é uma coisa muito louca, porque as pessoas confundem um pouco. Eu vou sintetizar alguns episódios junto com esse, para vocês poderem entender, porque só a vivência do episódio 98, ela não dá a dimensão do processo, mas a vivência do episódio 98, ela soma muita coisa, tá? Você tem o vazio. O que é o vazio, Thiago? O vazio é o vácuo? É o que a gente vê lá, a matéria escura? Não. O vazio é uma dimensão, foi a primeira dimensão que a fonte criou, foi o primeiro universo que a fonte criou, tá certo? Foram as primeiras criaturas que a fonte gerou. Essa galera já está evoluída hoje, vamos chamar assim, tá? E como que é o vazio? O vazio é aquilo que existe por trás do buraco negro, por trás do buraco branco, tá? O buraco negro é aquilo que puxa para dentro, que desconstrói. O buraco branco é aquilo que constrói, que cria, que joga a matéria para fora. O buraco negro puxa a matéria para dentro, o buraco branco solta a matéria para fora. E o que é o vazio? O vazio é um grande nada, por isso que é vazio. E o que acontece lá dentro? A manutenção do nosso cosmos, do nosso universo, dos nossos universos, ou seja, a criação, além dela ter se dividido, né, como ela se dividiu lá, que a Senhora de Sirius contou, né, essa sessão inclusive tem muito a ver com o que a Senhora de Sirius falou, o que acontece é que há um ponto onde há um universo, foi gerado antes de todos os outros, e esse universo ele faz a manutenção do próximo universo. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tudo é assim. Todo universo chega a um ponto onde as consciências fazem a manutenção do próximo universo. E nós no futuro estaremos fazendo também a manutenção de um próximo universo. E assim vai, tá certo? Mas o vazio ele tem uma particularidade. Ele não é o que antecede o primeiro universo. Ele é o que antecede todos os universos. Então o vazio
Ele é um grande lixo cósmico e uma grande nascente cósmica. Então ele faz as duas coisas. É o alfa e o ômega da matéria, do nosso universo, do universo primordial, de todos os universos anteriores ao universo primordial, enfim. Então, Sara de Capella disse que toda energia densa ela precisa ser mais densificada ao máximo e depois jogada para o vazio, que é uma dimensão mais densa. E essa energia lá, ela tem uma grande explosão, ela tem uma grande, vamos dizer assim, solta tudo e ela passa a voltar ao estado original da matéria para posteriormente retornar para o nosso universo, tá? E o que acontece quando a matéria retorna para o universo? A matéria primordial, a matéria do início, do vazio. Como que essa matéria volta para cá? Ela vem para cá e no momento em que ela sai do vazio, ela se torna multidimensional, né? A multidimensionalidade nasce no momento em que a coisa vem para cá. E como é que funciona isso? Significa o quê? Que nossos universos aqui estavam planejados, né? Este ponto onde estamos, ele estava planejado para ter diversas ramificações, certo? É como se você tivesse canais de Wi-Fi. Essa ideia é boa, não sei nem quem soltou na minha cabeça. Você tem canais de Wi-Fi diferentes, frequências diferentes, só que um canal de Wi-Fi ali tem a Terra, o canal 1 tem a Terra, o 2 não tem a Terra, o 3 tem, o 4 tem, o 5 tem, o 6 tem, né? E na hora que chega a matéria aqui, vai ter um ser que vai fazer essa modificação da matéria. Ele vai criar nuvens, vou chamar assim, de matéria. Então ele vai criar lá um cercadinho com elementos, partículas específicas, e um outro ser vai criar um cercadinho com outras matérias. Um outro vai criar um outro cercadinho com outras matérias. Aí chega um outro cara que vai pegar um pouco daquela, um pouco da outra, um pouco daqui e vai fazer uma outra coisa. E essa outra coisa que ele gerou, que vai ser um universo específico, que vai conter leis específicas, porque contém elementos que juntos trazem uma lei diferente, tá certo? Uma outra consciência, quando chegar a trabalhar os elementos, eles vão se moldar de uma maneira diferente, tá certo? Mas, no fim, todos os elementos são os mesmos, só que trabalhados de maneira diferente. Então o resultado é diferente, mas tudo é muito parecido, de uma certa medida, né, cientificamente falando. Então, é assim que funciona. A consciência vem, trabalha, depois vem uma outra e usa o que as outras fizeram, depois vem uma outra e continua, né? Até que chega o ponto onde tudo já está feito, aí vem uma outra consciência e começa a trabalhar na manifestação de vida no invólucro, aí vem outra e continua o processo, outra vai e faz também alguma modificação naquele invólucro. Então é um trabalho de várias mãos, né? Isso é a manifestação, e a gente pode ver isso no episódio que a Márcia fala sobre os dragões primordiais. Eu vou deixar aqui no card, que ela explica o lance do Big Bang, né? E a Sassi fala, o Big Bang é o seguinte. Isso é muito difícil de explicar, porque o Big Bang é o seguinte: no momento em que ele acontece, todas as dimensões são feitas, todos os multiversos ali são feitos, e que mais que ela fala? Ela fala assim, ó, toda a existência, né, das contrapartes atômicas também são, porque o que tem uma linha, o que tem um canal de Wi-Fi, o outro também tem que ter, entendeu? Aí você fala assim, mas não tem a Terra naquele canal de Wi-Fi. Beleza, mas o que forma a Terra tem que estar em outro lugar. Estão entendendo? Então, assim, é um número finito de partículas que precisa estar igualmente em todos os canais. E não necessariamente da mesma maneira, mas com diferenças, né? Às vezes mais sensíveis, outras vezes não tão sensíveis, mas tem que ter a mesma quantia. E aí ela explica que o lance da contraparte, porque tudo existe, e ela fala que mas tudo está lá já, no momento que o Big Bang acontece. Isso é muito difícil de explicar. Por quê? Senhora de Sirius fala a mesma coisa. A fonte era uma e ela de repente falou, tá meio parada aqui, vamos fazer vamos causar,
vamos causar. Aí nasceram, ela dividiu 12 partes, que no instante seguinte eram 120, e no instante seguinte tudo já estava criado. E como é que a gente explica isso? É difícil para nossa mente linear entender. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. É como se nós estivéssemos vivendo no passado da fonte, passado do cosmos. Em um momento, porque como é que funciona isso? Funciona assim, depende de onde você está, no invólucro em que você está. Nós estamos vivendo um recorte disso tudo que já foi vivido, vamos dizer assim. E uma consciência que está muito expandida fora do que a gente entende por tempo, ela passa a acessar qualquer tempo, tá certo? E ao mesmo tempo não acessa nenhum, porque ela quando está fora do tempo, ela não... né? Então, é muito complexo para a nossa mente entender isso. Por isso que eu gosto de dizer que é como se a gente estivesse vivendo um passado de algo que já foi criado, né? E a experimentação acontece ao mesmo tempo de formas diferentes, porque para ela ser vivenciada como ela foi, ela precisou de uma cadência. Então nós estamos fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil de explicar. Ao mesmo tempo em que existe o lance lento como o nosso, existe o lance ultra mega instantâneo como foi a criação da fonte. Então é muito difícil explicar isso. Como é que pode, no momento seguinte, todas as dimensões já estarem feitas e tudo que vem para cá, né, no momento que vem para cá se divide e tal, né? Se as consciências estão criando. Então o tempo funciona de maneira diferente para cada consciência que está aqui. Desse lado do lado que não é o vazio, vamos chamar assim. Então isso ainda é um grande mistério para a gente, essa necessidade de compreensão, né, que está em aberto sobre isso. Mas é interessante entender que tudo em algum ponto é possível de ser compreendido como já está feito, ou como é instantâneo, é rápido, né? E, enfim, acho que é isso que fica. Essa ideia que eu estou passando para vocês é uma síntese do episódio 25 do Vazio, do episódio do Dragão Primordial da Márcia, e desse episódio da Sassi, né? E do episódio da Nicole, enfim, são muitos episódios que contribuem com essa compreensão que eu estou passando. É um grande quebra-cabeça que a gente vai montando, né? E pode ser que venha amanhã outro quebra-cabeça que fale, tá bom, mas tem uns negócios que você entendeu errado porque essa pecinha estava faltando, agora você consegue entender diferente. Assim é o PC, tá certo? Mas enfim, essa é a ideia que eu acho que faz sentido falar sobre esse episódio. Beleza? Então, a criação é sempre de várias consciências conjuntas fazendo um processo coletivo, tá? Ela começa e termina em consciências diferentes. Não é porque uma consciência é maior que a outra, não. São consciências que estão fazendo sua função no seu quadrado e não conseguem fazer a outra função, e é necessário que outra consciência faça naquele quadrado até que chegue em nós, que estamos fazendo a nossa função, porque nenhuma dessas anteriores conseguiriam fazer a nossa função, certo? Que é de experienciar isso do jeito que nós estamos experienciando. Somente nós conseguimos experienciar isso dessa maneira e enfim, cada um está cumprindo sua função no cosmos, tá? Não existem funções mais importantes que as outras. Se você está achando isso, é só porque você ainda se sente inferiorizado, é só porque você ainda não compreendeu como funciona o cosmos, como a manifestação de vida acontece. Isso é sempre cíclico, tá certo? E enfim, é isso. Então, fiquem bem, povo, e até semana que vem. Fui. Tchau.